Pessoal, então bom dia aí. Que bom que vocês foram bem aí no pitch da semana. É, Tiveram um tempo aí para poder trabalhar a questão do Business Model Canvas, né? Do modelo de negócio. E aí a gente se reuniu na semana passada porque dos calcanhares assim que ficaram, das pontas que ficaram soltas, a gente acredita que no projetão semestre passado, foi essa questão da aquisição, retenção e monetização, né? Pensar um pouco em detalhes que são importantes pro projeto de cada uma das equipes. Então, assim, vocês caminharam bem com o Canvas e nessa etapa, provavelmente vocês já têm muito bem uma clareza muito bacana sobre, por exemplo, qual que é a proposta única de valor de vocês, qual o segmento de cliente ou do consumidor, qual o canal de distribuição, qual o tipo de relacionamento vocês vão construir com esses clientes. O que, que a gente percebe, então, que é necessário vocês se atentarem, então, por agora? É pensarem, por exemplo, em algumas coisas que fazem muito sentido nesse canvas aí de vocês, que é o quê? É entender melhor, né, a questão do tamanho de mercado, compreender, por exemplo, a partir do entendimento do tamanho de mercado também, que tipo de receita, né, de acordo com sua proposta de valor, que tipo de receita esse projeto vai gerar, entendendo o tipo de receita, compreender também como é que você vai trazer esse cliente para dentro da sua solução, que é o seu funil de vendas. Mas de nada adianta se ter um funil de vendas se você não puder medir, por exemplo, o custo de aquisição desse cliente, o valor desse cliente ao longo do tempo e também a retenção desse cliente dentro da sua solução, que é o NPS. Beleza? Então, essa nossa pocket aula de hoje vai falar exatamente sobre essas cinco questões que são relevantes para dentro de um projetão. E aí a gente começa falando sobre o quê? Sobre a questão do tamanho de mercado. A solução que vocês apresentarão provavelmente é uma solução que atenderá a um nicho específico de mercado, que tem provavelmente também, né, um determinado tamanho. O principal, o principal deslize que muitas vezes acontece na disciplina de projetão é o aluno achar que ele está começando agora com uma solução que vai atender a todo o mercado, ao mercado total. Quando, na verdade, a solução dele parte de um mercado total, encontra o endereço dentro desse mercado total e acessa, né, tem a chave para acessar um mercado específico. Então, você sai do total, passa por endereçável até chegar ao mercado acessível. E muitas vezes você vai ter uma solução que vai atender a comunidade aí de São Mateus, mas que ela é escalável, ou seja, ela pode atender não só a comunidade de São Mateus, mas a comunidade do Espírito Santo, a comunidade brasileira e o mundo inteiro. Ok? Esse é um exercício importante porque, vamos dar um exemplo, se eu sou a minha solução é uma empresa que fabrica um notebook destinado a gamer, se eu olhar para o mercado total, eu olho para o mercado do tamanho de quem consome notebook. Só que o meu mercado não é só quem consome notebook. O meu mercado é quem consome notebook gamer. Então, ele tem um endereço mais específico, que é o notebook de gamer. Mas dentro do mercado de notebook de gamer, eu tenho que ter uma compreensão daquilo que é acessível. Quanto que eu consigo dar conta de atender dentro desse mercado de notebook para gamer? Então, assim, o mercado total é o mercado de notebook, o mercado endereçável é o notebook para gamer, e o mercado acessível é que parcela de mercado de notebook para gamer que eu consigo atender. Então, isso é importante. E aí vocês encontram algumas fontes que vão ajudar vocês a compreender um pouco melhor essa questão de tamanho de mercado. O grupo, por exemplo, está tratando de uma solução aí para aproximar empregadores e empregados, pode utilizar, por exemplo, os dados do IBGE sobre emprego, estatísticas de emprego. Existe um site chamado Estatista, que também fornece informações sobre o assunto. E o próprio Google Trends, vocês sabem bem, também fornece informações sobre o assunto. Só para dar a título de exemplo para vocês, se eu quiser conhecer, por exemplo, não sei se vai aparecer a tela para vocês agora aí, vai aparecer uma telinha aí. Ó. Se eu quiser saber, por exemplo, qual que é o número de assinantes de streaming da Netflix ao redor do planeta, lá no Estatista eu consigo acessar essa informação. Essa e outras tantas informações estatísticas eu consigo lá dentro.
Então, aqui eu tenho uma ideia de como é que é o tamanho do mercado. Se eu tenho uma solução, por exemplo, que implica a questão do home office, e eu quero saber se o home office é relevante ou se não é relevante, é um assunto que é relevante ou não, eu posso, por exemplo, usar o Google Trends e comparar, por exemplo, a palavra emprego, home office e pandemia, e eu vou entender que tem um comportamento que é comum à questão da pandemia na influência da busca sobre home office e, é claro, a questão de emprego. Então, assim, tem ferramentas que eu posso utilizar para poder me debruçar em relação às questões que envolvem tamanho de mercado. Tá claro para vocês isso? Tranquilo? Beleza? Então, assim, recomendo que vocês tenham uma visão, muita clareza sobre qual o tamanho do mercado. Quem é o mercado é o mercado que eu vou atender. Então, no caso lá do notebook gamer, eu posso pensar assim, olha, é uma solução que vai atender a uma fatia de 10% do mercado de notebook gamer, aonde? No Brasil, por exemplo. Ok? Beleza. E aí, compreendendo isso, a gente começa então a discutir o quê? Quais são os modelos de receita que eu pretendo adotar dentro do meu projeto, dentro do meu negócio. Aí eu vou trabalhar com uma receita que é similar à assinatura. A assinatura tem vários tipos, né? Geralmente você paga antecipado para ter acesso àquele determinado conteúdo. A Netflix é um exemplo clássico de assinatura, onde você paga e tem acesso a um determinado conteúdo, né? Só que a diferença é que lá na Netflix você paga a assinatura e tem acesso a todo aquele conteúdo. Conteúdos que te agradam, conteúdos que não te agradam, mas faz parte do pacote. Às vezes você tem um sentimento de que, poxa, eu poderia pagar um pouco menor para poder ter acesso a um conteúdo que, sei lá, é o que mais me interessa. Perfeito? Então, a assinatura é um modelo de receita. A vantagem da assinatura é recorrente. Todo mês você vai estar recebendo aquela receita com assinatura. O Spotify é um modelo que a gente chama de freemium, né? Você tem acesso ao Spotify gratuito, mas se você quiser ter algumas funcionalidades, por exemplo, ouvir música sem anúncio e sem intervalo, você vai ter que pagar uma assinatura. Então, ele é, a princípio, gratuito, mas pago para quem quiser acessar ele de uma maneira mais completa e abrangente. Né? Tem modelos que são chamados de marketplace, vocês já conhecem também. Aí você tem várias empresas anunciando dentro dessa solução. O iFood é um exemplo clássico disso. São várias empresas anunciando ali dentro o produto, né? Voltado especialmente para a área da alimentação, mas tem farmácia, já tem supermercados e assim por diante, padarias e tudo mais. E tem o modelo, por exemplo, tradicional do e-commerce, né? Eu acho que o e-commerce ele foi migrando um pouco para o marketplace. É difícil você achar hoje uma empresa que trabalha apenas com e-commerce. Eu dei o exemplo de uma empresa formada por um aluno, ex-aluno aqui da universidade, que é a Uriterra. O menino se especializou no e-commerce de alianças para casamento. Então, assim, ele focou, nichou o mercado, entendeu que isso era relevante para ele na época, e ele formou um e-commerce dele. Então, ele está posicionado apenas nesse segmento, que é o e-commerce. Agora, tem modelos de receita que podem considerar, por exemplo, a publicidade online. O caso do OLX é um caso clássico disso, né? Onde ele ganha dinheiro fazendo anúncio de venda de produtos. É claro que todos esses modelos foram migrando ao longo do tempo. O OLX também está ganhando dinheiro com outras formas de receita, mas ele iniciou com essa questão do anúncio, né? Você pode fazer um anúncio ouro, anúncio prata, anúncio diamante, assim por diante. Você paga um pouco mais caro para colocar o teu produto em evidência naquele local onde as pessoas buscam uma informação sobre um determinado produto. Você pode ter a solução aí que você vai ganhar também dinheiro com pessoas anunciando a sua plataforma, mas para que isso ocorra, geralmente você tem que ter um fluxo de pessoas muito grande acessando a tua plataforma para poder convencer o teu potencial cliente de que anunciar com você é uma boa. Perfeito? E também tem aí o crowdfunding, que é a questão da vaquinha, né? A Kickstarter é uma empresa que meio que inaugurou esse mercado, mas existem outras formas de receita e a vaquinha não deixa de ser uma maneira de você pensar numa receita para o teu modelo de negócio. Qual que é a vantagem, muitas vezes, da vaquinha? Você já consegue criar um grupo de pessoas afiliadas ao teu negócio, né? Os caras vão querer vão automaticamente engajar na tua solução
e, eventualmente, no início, eles podem gerar uma receita interessante para você, sem criar uma obrigação de pagamento, por exemplo, de juros, de multa, como se fosse um banco. Então, você pode, através de uma vaquinha também, construir um relacionamento, um modelo de receita interessante. Existem outros modelos de receita, esses aqui são alguns dos principais, mas, por exemplo, tem a questão do leilão, que é muito recorrente também, tem o leilão invertido. O leilão é quando você quem dá mais pelo preço. O leilão invertido é mais ou menos assim, a minha solução pode ser, por exemplo, para a área de turismo, e aí eu posso pensar assim, olha, eu quero fazer um final de semana em São Mateus e em Guriri e Itaúnas. Então, se eu estou disposto a pagar R$ 2.000 por um final de semana em São Mateus e Itaúnas, eu faço um leilão invertido. Eu coloco assim, ó, a minha solução o que eu faço com esses R$ 2.000 em Guriri e Itaúnas? Aí vão aparecer ofertas para mim dentro dessa limitação que são os R$ 2.000 que eu estou disposto a utilizar. Então, a ideia basicamente é essa. Eu acho que nessa etapa do projetão, cada negócio tem que ter uma clareza de como vai gerar receita. Ah, André, eu posso gerar mais do que um tipo de receita? Pode, sem problema algum. O exemplo disso que nós temos é a Amazon, que agora está oferecendo, inclusive, publicidade através das suas soluções. Ela tem receita de venda no marketplace, ela tem receita de publicidade online, ela tem receita de assinatura do produto dela e assim por diante. Então, assim, estou dando um exemplo da Amazon, mas eu posso também trabalhar com algo bem pé no chão também de início, ok? Tranquilo, modelo de receita? E aí, entendendo o modelo de receita, você vai passar para quê? Para a jornada do teu consumidor, jornada do teu cliente. E aí é a coisa mais antiga que vovó, né? Que é o método chamado de AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação, que é o funilzinho de vendas ali que você precisa ter muita clareza que ele ocorre, né? Primeiro, o cliente, para poder chegar à tua solução, ele vai ter que ter acesso a um conteúdo. De onde que ele vai tirar que a sua solução é uma solução que vai atender os desejos dele, né? Primeiro você tem que disputar a atenção desse cliente. E a gente sabe que cresce muito a questão da venda nas plataformas digitais, né? O marketing das redes sociais ele é muito forte, e aí a luta pela audiência é muito grande, né? Você tem assim a TV, você tem o rádio, você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o YouTube, você tem assim várias pessoas concorrendo pela audiência, e aí é importante você chamar a atenção desse seu cliente para que ele tenha que descoberto se essa empresa existe, né? E aí você pode, por exemplo, a partir do momento que você despertou a atenção dele, partir para a etapa seguinte, que é despertar o interesse desse cliente, né? Desse potencial cliente. Isso pode ser feito através de uma landing page, que é uma página onde você vai capturar essas percepções que o cliente tem, o desejo que ele tem para se concretizar no desejo, né? O interesse que ele tem naquele teu produto. Uma oferta de benefício desses produtos, por exemplo, pode também ser um canal para você despertar o interesse e a consideração desse teu cliente. Então, tem formas aí de você capturar a consideração e a intenção desse cliente também. É importante porque já vai se transformar no desejo, né? Na intenção, você vai demonstrar o resultado aos clientes, vai mostrar como é que o teu produto, a tua solução pode transformar a vida dele, pode resolver um problema dele, resolve uma dor que ele possui, beleza? E aí é bom você trabalhar também com a questão da prova social, a avaliação, né? Mostrar outras pessoas que também tiveram acesso ao teu conteúdo ou teu produto e essas pessoas foram bem atendidas por você, isso vai despertar nessa pessoa esse desejo que já é acima do interesse, e aí você chega à etapa seguinte, que é a etapa da ação, né? Que é onde você vai de fato concluir a tua venda, né? Você chega ao final desse seu funil de venda. Mas a gente sabe que nem só de vender vive uma empresa, porque se fosse somente vender, a coisa seria mais simples, mas assim, além de vender, você tem que demonstrar que você tem interesse em reter esse cliente, né? Para que essa retenção gere aquela receita que a gente chama de receita recorrente. Esse cliente está sempre comprando contigo. E tem que também demonstrar que esse cliente está não só comprando com você, mas também interessado em indicar você. É isso que nós vamos ver, então, daqui para frente. Então, quer dizer, entendido
o meu modelo de receita, eu vou trabalhar na construção do meu funil de vendas. Como é que eu vou construir a experiência desse cliente junto à minha solução? Isso é importante, portanto, que vocês atentem a isso, ok? Aí aqui nós temos o que, então? Vamos lá, deixa eu passar para diante. Aí você vai passar por uma etapa onde vocês precisam de identificar o custo de aquisição de cliente e a chamada o lifetime value, né? Quer dizer, o valor do cliente aí no tempo, né? Ao longo do tempo. E aí a ideia aqui é a seguinte: bom, essas etapas que nós falamos lá do funil de venda, elas são custosas, né? Porque você tem que pagar, por exemplo, publicidade no Instagram, publicidade no Facebook, publicidade no YouTube, trazer cliente para dentro do seu funil tem um custo. E esse gasto aí com marketing e vendas, você pode dividir isso pelo número de novos clientes conquistados para achar o que a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição de cliente. É uma métrica muito importante, por quê? Porque você vai identificar, por exemplo, o quanto que custou trazer cada cliente novo para o teu negócio, né? E a intenção é que esse custo de aquisição de cliente ele seja um custo inferior àquilo que a gente chama de estimativa de receita de médio e longo prazo desse seu cliente, que é o lifetime value. Então, o que nós desejamos aqui no projetão? Que esses projetos, ao final, demonstrem para a gente que o valor que o cliente traz ao longo do tempo ele é superior ao custo de aquisição do cliente, né? Por exemplo, eu gastei lá um anúncio de R$ 50. Essa semana eu gastei um anúncio de R$ 50 no Instagram. Esse anúncio de R$ 50 no Instagram trouxe quanto de cliente para mim? Ah, trouxe 2 clientes para mim. Então, meu custo de aquisição foi de R$ 25 por cliente. Tá claro para vocês isso, moçada? Então, meu custo de aquisição é R$ 25 por cliente. Agora, eu quero saber o seguinte: esses 2 clientes que ele trouxe para mim ficaram consumindo por quanto tempo? Ah, esses 2 caras compraram um produto de R$ 10 cada um e vazaram, foram embora. Bom, o meu lifetime value está em 10, o meu custo de aquisição estava em 25, ou seja, meu custo de aquisição ficou acima do meu LTV. Então, quer dizer, tem alguma coisa de errada. Então, a intenção você gastou 25, mas esse cara ficou consumindo contigo durante quanto tempo? Aí você pode calcular isso de acordo com o quê? Pega o ticket médio dele, multiplica pelo tempo de vida desse cliente, ou pega a margem de contribuição, multiplica pelo ticket médio e pelo tempo de vida do cliente. Tem várias métricas. Ou uma métrica também utilizada, você pega o ticket médio que você tem de venda. O que é o ticket médio? Você fez 300 vendas, mas essas vendas foram algumas de 10, algumas de 20, algumas de R$ 30. Você pega, multiplica tudo, divide para achar o seu ticket médio, e aí você pode, por exemplo, dividir pelo cancelamento de cliente, que é o churn de cliente. E aí você vai saber também qual que é o seu lifetime value. Então, existem métricas distintas, mas o mais importante que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: o seu lifetime value tem que ser superior ao seu CAC, seu custo de aquisição de cliente, porque senão a coisa não vai fazer muito sentido. Você está gastando, 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 colocando o cliente para dentro, esse cliente vai embora e você continua gastando, gastando, gastando para trazer um novo cliente. Perfeito? E aí, para finalizar o nosso bate-papo, o que a gente precisa também de compreender? Não é só colocar cliente para dentro, mas é também importante reter esse cliente, segurar esse cliente dentro do negócio. E aí, a Net Promoter Score, que é o NPS, é uma métrica que existe, foi criada lá em 2003, mas é uma métrica muito utilizada nesses ambientes de startup. Para quê? Para a gente tentar medir o nível de lealdade e de fidelidade desses nossos clientes. Basicamente, funciona assim: o cliente que tem a experiência com a tua solução, ele tem que dar uma nota para ela. E essa nota oferecida para a sua solução é que vai influenciar no humor desse cliente. Se esse cliente vai ser um detrator, por exemplo, ele deu uma nota de 1 a 6, ele é um cliente que vai queimar o teu filme. Ou se ele é um cliente neutro, né, ele deu uma nota de 7 ou 8, vai ser um cliente neutro. Ou se ele vai dar uma nota 9 ou 10, esse cara vai ser considerado um cliente promotor, né? Nós fomos, né, Faimson, no PicPay, no semestre esse semestre ainda, fomos até o PicPay, visitamos lá o pessoal da área de qualidade do PicPay, e eles estavam falando, eles trabalham com NPS, onde o 10 é o cara que indica, o 9 para ele já é um neutro. Isso pode mudar de empresa para empresa.
tem empresas que trabalham com esses conteúdos, que são essas carinhas na hora de avaliar se o cliente está muito satisfeito, satisfeito, indiferente, insatisfeito ou muito satisfeito. E tem empresas que são ainda mais, trabalham com uma questão binária, né? Por exemplo, a própria XP, ela trabalha assim, ó, você indica o XP, você bota um joinha, gostei ou não gostei. Então, assim, o cara que bota não gostei, você já entende que esse é um cara detrator, você tem que entender o cara que botou não gostei, o porquê, quais são os motivos que ele botou não gostei da tua solução. Perfeito? Então, o que é importante a gente compreender, então, moçada? É importante a gente entender o tamanho do mercado onde nós vamos atuar, é importante a gente saber o tipo de receita que nós vamos gerar, é importante a gente conhecer a jornada desse consumidor, ou seja, como que se faz, como que é construído o meu funil de vendas, é importante a gente entender o quanto que custa a aquisição desse cliente e por quanto tempo esse cliente fica dentro da minha empresa, e também é importante a gente entender o seguinte, qual é o grau de satisfação desse meu cliente? Esse cliente é um cliente que promove a minha empresa, é um cliente que é neutro ou é um cliente que denigra a minha empresa? Ele queima o filme da minha empresa. Perfeito? É um detrator. Ok? Então, assim, agora vamos lá para a etapa de dúvidas e questões. Tá ok, Famerson? Pocket aula, porém completa, né? Valeu, André. Valeu. Vamos abrir, pessoal. E aí, moçada, dúvidas? Posso fazer algumas perguntas, então, Famerson, para provocar a turma? Como é que é? Eu posso fazer algumas perguntas, então, para ir provocando a turma a pensarem, né, no que foi dito? Por exemplo, ó. Qual, de 1 a 10, essa pergunta vai ser detrator ou vai ser... Não, brincadeira. Pode ser, pode ser. Vamos lá. A turma, por exemplo, está construindo uma solução que una empregador e empregado. Qual que é o tamanho de mercado? Fala para mim aí. Já pensaram nisso? Melhor ligar aqui. Deixa eu ver se você consegue ouvir elas aí. Fala aí. Vai lá. As 3 formas de pesquisa que você expôs, a gente usou no IBGE. No IBGE, no censo no primeiro trimestre, né, no primeiro trimestre de 2022, apontou que 11,1% da população está desempregada, né? E as pessoas estão desistindo de procurar emprego no Brasil. O mercado que a gente tem hoje, inclusive a gente beirou aí uns 12 milhões de pessoas, né? 11, E aí Eu fiquei chocado. vocês vão endereçar para que público desses desempregados? Oi? Vocês vão endereçar para qual público desse tamanho aí? Esse As tamanho pessoas, endereçável, qual que é? as pessoas que não têm capacitação de nível superior, né, de nível técnico superior para cima. Show. Então, esse é o notebook gamer de vocês. Oi? Esse é o notebook gamer de vocês, né? Ah, sim. E aí vocês vão... o acessível desse mercado, vocês entendem que consegue capturar quantos por cento? Vocês vão começar, provavelmente, com uma realidade que não é nacional. Vocês vão começar com uma realidade que é local, mais acessível, né? Sim. Aí vocês estão pensando em pegar nesse mercado, tem no próprio o próprio levantamento do IBGE, ele vai trazendo o extrato nacional, mas local, né? Então vocês vão conseguir provavelmente os dados aí com tranquilidade. A gente procura mais por cidades menores, né? A maioria de nós aí viemos de cidades que não são de São Mateus, normalmente menores que a cidade de São Mateus, né? Legal. Até cidades de Minas Gerais, essas são pequenas também, populacionalmente. Esse dado é claro no IBGE, né? Quem não tem qualificação tal, não, qualificação de nível superior, eu acho que tem esse dado. Vocês conseguem os dados de tipo de emprego gerado
contratações, demissões, o saldo médio. Você consegue por tipo de vaga, entendeu, Farms? Eles conseguem esse dado lá. Tem um mapa de empregos. Por exemplo, pessoas que ficaram desempregadas por mais de 2 anos. Legal. Pessoas que ficaram desempregadas por menos de um mês. Legal. Pessoas, essas coisas assim, dá para filtrar também. De tempo de desemprego. Agora, e o modelo de receita? Como é que vocês pensam o modelo de receita? Desculpa aí estar apertando vocês, mas a ideia não é apertar, não. É só porque vocês estão se manifestando, eu queria entender. Que tipo de modelo de receita vocês pensam para o negócio? A princípio é que seja meio que um modelo freemium, né, que você apresentou ali. É uma plataforma gratuita, só que alguns recursos para os gestores que vão divulgar essas vagas vão ser pagos, né? Legal. A ideia é acompanhar todo o processo, desde a seleção até a entrevista, até a classificação, enfim, até realmente selecionar alguém. Então, é para galera que não está no LinkedIn, não é isso? Isso. Show. Então, esse suporte completo, do início ao fim do aplicativo, ele vai ser um suporte premium, né, para os gestores. A ideia é que, como o público ele é um público de baixa renda, é que ele seja gratuito o máximo possível, o mais que a gente puder enxugar, para quem está procurando um emprego. Porque as pessoas não têm dinheiro, né? Então, se ela não tem dinheiro para viver, ela vai ter que ficar pagando aplicativos e tudo mais. Vou dar um dado relevante para vocês, então. Posso? Vou dar um dado relevante para vocês. Olha só, eu fiquei durante 2 anos respondendo pela área de desenvolvimento econômico aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, né? E aí, uma das questões que envolvia o meu trabalho era justamente essa de acompanhar a geração de emprego no município e tudo mais. Então, eu usava essas informações que são fornecidas pelo governo, mas eu tinha um monitoramento também no próprio Cine. Quando estourou a pandemia, o que eu percebi? Muito desse trabalhador que ia atrás do emprego de forma presencial, ele foi migrando para a plataforma que estava mais próxima dele. E qual era a plataforma mais próxima a ele? Era o WhatsApp. As pessoas mandavam, eu criei um canalzinho no WhatsApp, que era o Cine lá de Vila Velha, pelo WhatsApp, o cara mandava uma mensagem perguntando assim, ó, tem vaga de emprego? Aí o que eu percebi? Eu direcionava ele para um site. Quando eu direcionava o cara para o site, sabe o que ele começava a se queixar? Eu não tenho pacote de dados. Ele conseguia mandar mensagem pelo WhatsApp porque tinha um custo baixo. Então, talvez pensar numa maneira onde o cara consiga navegar sem custo, porque esse é um público que tem acesso ao celular, mas ainda tem um custo para ele, que é um custo de navegação. Então, pensem nisso aí depois, tá bom? Então, a proposta master, assim, uma das, né, é que ele seja acessível. Muito bom. Também, tipo, e se a pessoa não tiver um celular? Aí se faz a criação do site. Ela consegue ir numa lan house, enfim, ou na casa de alguém, né? Se a pessoa não tem celular, por exemplo, para baixar o aplicativo, ela consegue ir numa lan house, ou na casa de algum amigo, de alguma outra forma, acessar esse site para conseguir fazer essa busca, criar esse perfil e se jogar nessa rede, sem a necessidade de um aplicativo baixado no celular que ele não tem. Aí sabe quem que era muito... com quem que eu estou falando, Fábio? Só que eu estou falando com a menina aí, mas não sei quem é. Fala o nome para mim. Tá, Ellen. Ellen? Oi, Ellen. Desculpa, tá? Ellen. Tá, Ellen. Tá, Ellen. Hein, Ellen? Porque eu acho muito interessante a proposta de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Falar para vocês um detalhe. As pessoas que me procuravam no WhatsApp, e é interessante porque eu mesmo, eu monitorava, né? As pessoas que procuravam no WhatsApp tinham muita desconfiança se aquilo era verdade ou não, porque geralmente elas chegavam ao número de WhatsApp através de uma matéria jornalística feita pela cobertura da imprensa. Então, assim, a imprensa falava assim, segunda-feira é o dia que emprego está em pauta no Brasil inteiro. Então, pode olhar o jornal da região aí, segunda-feira de manhã, vagas de emprego no Cine lá de Linhares, vagas de emprego no Cine em São Mateus. É assim que funciona a cabeça da imprensa. Então, geralmente, às segundas-feiras, eu era recrutado para dar uma entrevista para falar sobre as vagas de emprego lá em Vila Velha, por exemplo. E aí era interessante, porque assim que terminava a entrevista, dependendo do meio de comunicação,
o WhatsApp já bombava de pessoas perguntando: olha, eu vi esse anúncio na TV e tudo mais, existe vaga mesmo? Ou tinha algum site que fazia o quê? Para capturar, olha aí a questão do funil de vendas. Tinha um site que, para capturar leads, né, para capturar pessoas navegando naquela página, faziam o quê? Replicavam as informações dos grandes veículos de imprensa. Aí, às vezes, a pessoa chegava até o nosso WhatsApp através desses sites. E elas ficavam desconfiadas. Vem cá, tem vaga mesmo de emprego? É verdade essa informação desse site? Ou seja, geralmente é uma questão que vocês precisam trabalhar, que é a confiança das pessoas. Talvez a prova social para vocês faça muito sentido. Informações do tipo: nós já colocamos no mercado de trabalho tantas pessoas, né? Nós ajudamos a qualificar tantas pessoas, assim por diante, entendeu? Muito bom. Isso aí já vai ajudar vocês a construir o funil de vendas, né? Beleza. Mais alguém quer compartilhar aí? Fine. E aí, mais alguma dúvida, pessoal? Estou aguardando aqui. O tempo é 30 segundos de silêncio para refletir se... Gostei, Tata Ellen. Gostei muito aí do que vocês já estão fazendo, hein? Parabéns aí ao grupo aí. O preço de comida foi... Vocês fizeram a pesquisa... Vocês já fizeram essa pesquisa de mercado, assim, que ele apontou? Um maior? Ou a pesquisa de vocês está direcionada nos locais? Você está mais direcionada nos locais. E como seria essa pesquisa? André, ajuda a gente a pensar aqui. Diga lá, faz aí, para eu ouvir melhor. Fala para mim aí. Tem um grupo aqui que está querendo conectar os pequenos locais, os pequenos negócios que vendem produtos, com as pessoas que querem encontrar o melhor produto no melhor preço, né? E eles já fizeram bastante pesquisa nos locais, entrevistaram os gerentes e tal, e chegaram nas informações que eles têm hoje. E aí eu fico imaginando aqui como é que eles poderiam fazer essa pesquisa direcionada nesse... Oi, tá vendo? Tô. Tamanho, né? De tamanho. Ó, vou dar uma dica para vocês. Está aparecendo na minha tela aí, Fimes? Tá. Aqui tem um mapa de empresas do governo federal. É um dashboard do governo que vai falar sobre quantas empresas possui, quantas foram abertas e tal. Aí eu vou acessar aqui o painel. Quando eu acesso o painel, eu posso vir aqui no mês, ano, região. Aí eu vou pegar, por exemplo, na região nossa aqui, região sudeste. Aí quando eu pego a região sudeste, eu vou refinar um pouquinho mais a minha busca, pegando aqui no Espírito Santo. Aí eu quero, por exemplo, se eu quiser refinar ainda mais, eu posso pegar o município. Venho aqui e marco um município específico. No caso aqui, vamos pegar aí São Mateus. Aí, o que eu estou vendo aqui, ó, para esse dashboard? Eu estou vendo que São Mateus tem 11 mil empresas, né, ativas, 11.240. Eu consigo, por exemplo, identificar também que tipo de empresa dessa é pequena. Como é que eu faço para descobrir qual que é pequena? Ó, eu tenho como pegar aqui Eireli, empresa individual. Entendeu? Aí já estou sabendo o seguinte, que em São Mateus, o tamanho de pequenas empresas aí, peraí que ele está carregando. Mas aqui tem mais de 8 mil, né? 8.804 empresas ativas em São Mateus. Eu posso pegar aquelas que têm opção pelo MEI, por exemplo, são as microempresas, já vi que são 7.694. Perfeito? Aí eu posso também identificar nesse mesmo painel o seguinte, quais são as áreas de atividade dessas empresas, por exemplo. A natureza jurídica delas, eu posso olhar
Essa tecnologia, Tem muita informação nesse mundo. Entenderam? Então, assim, Caralho. isso aqui eu usava... semelhante e não achei informação. Agora o André já deu ouro aí. É ouro isso aqui. Isso aqui eu usava para falar assim, quantas empresas... A imprensa me ligava e disse, André, quantas empresas foram abertas em Vila Velha no ano tal? Eu lá, na hora, estava aqui, aberto. Por exemplo, eu quero saber, eu consigo descobrir aqui também por natureza, entendeu? Eu consigo saber o seguinte, por natureza jurídica, tá vendo aqui? Então, eu posso fazer o filtro aqui, dizendo o seguinte, ó, qual é o tipo de empresa que tem lá? Tempo médio de abertura. Eu consigo olhar, por exemplo, desse total de empresas, quantas são da área de cosmético, quantas são da área de alimentação, e assim por diante. Vai ajudar Que vai ser o caso deles, do notebook gamer deles aqui, né? Eu acredito que vai ser um nicho, algumas empresas que vai ser interessante para eles. É isso aí. Quem é que está... Qual que é o tamanho dos caras que estão aí? Aí vocês vão falar assim, ó, achei, por exemplo, microempresa em São Mateus, são 7.694 MEIs em São Mateus. Aí vocês vão dizer, eu quero começar por aquele MEI que está no mercado de beleza. Aí você vai lá e fala assim, ó, a minha solução é para o MEI que está no mercado de beleza. Né? É o meu tamanho acessível, é o MEI do mercado de beleza de São Mateus. Agora, tendo em mente que se eu resolver o problema do MEI do mercado de beleza em São Mateus, eu resolvo o problema do MEI do mercado de beleza do Espírito Santo e do Brasil. Entendeu? Aí você tem uma escalabilidade gigantesca. Muito bom, André. Informação de ouro. A galera de prestação de serviço... Eu até perguntou sobre isso, se teria algo sobre trabalhadores autônomos, que abriu o CNPJ para ele, ou algo tipo. Também. E também teve uma... Ó, é o MEI e pode ser o não MEI, tá vendo? Eu marquei o MEI. O MEI tem 7.694. Eu vou marcar não MEI, que aí são os autônomos com CNPJ. São 1.110. Isso vai ser bastante interessante, né? Então, nossos clientes são as pessoas que já têm um meio mais estruturado também e querem divulgação de serviço, que seria o nosso cliente. É porque é uma informação importante na apresentação de vocês, que o investidor quer ver, é o tamanho do mercado e quanto pode escalar. Estou começando em São Mateus, mas eu vou para o Brasil, então eu posso crescer até nesse ponto. Cara... Ô, André, vamos um minuto aqui para a gente digerir tudo isso que a gente... Só isso aí já valeu. É ouro. Ouro em pó. Muito bom. Tem mais alguma dúvida? Ó, eu vou pegar o mesmo painel agora. Esses dados aí que deu para comércio? Tem o setor. Então, o setor. porque serve para os dois nichos. Eu ia acessar aqui agora, Faimson, o mapa de empregos, só que está em manutenção. Tem um dashboard também para a área de empregos que funciona muito bem para a turma aí da turma de geração de match aí de empregador e empregado, que vai ajudar muito também, que é a questão do dashboard de empregos, mapa de Fala empregos. aí, qual foi o cargo que você estava mesmo? Você falou em Vila Velha? É secretário de Desenvolvimento Econômico, eu fiquei 2 anos lá. Secretário de Desenvolvimento Econômico. Você vê que as coisas se agregam, né? Aqui, ó, achei o mapa de empregos. Vamos lá, dar uma olhada? Posso mostrar para a turma aí? Pode. Então, vamos lá. Espírito Santo, vou dar uma olhadinha no... Deixa eu filtrar aqui para o Espírito Santo. Espera aí. É porque está carregando, rapaz. A minha internet não está lá, essas coisas, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo filtrar para o Espírito Santo aqui, ó. Aí, beleza. 483 vagas abertas no estado. Aí, deixa eu ver o que mais eu consigo. Salários e contratações. Eu consigo ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir para o Espírito Santo. Está bem lento, mas eu consigo acessar informações também daqui, tá? Tá dando em branco aqui, ó. Pode ser útil. Não tá legal.
Como é que chama esse link aí? Esse aqui é o mapa de emprego, mapa do emprego. Mapa do emprego. Maneiro. Botei aqui vagas no Cine. Vamos ver aqui, Espírito Santo, eu falei 483, mas ele vai abrir aqui quais são as ocupações abertas, as principais, entendeu? É para abrir. Não sei por que não está. Quem precisa de emprego mesmo não sabe que isso existe, não. Não tem ideia. Não tem ideia. Mas, enfim, porque agora não está abrindo para mim aqui, mas eu conseguiria olhar, ó, aqui, por exemplo, ó, mapa do emprego, preencha os campos abaixo, Espírito Santo, para quem tem até o 5º ano do ensino fundamental. Vamos ver o que tem de emprego para essa área. Ou para quem tem ensino fundamental completo. Era para ele abrir, entendeu? Só que está bem lento. O pessoal vai dar uma fuçada aí depois. Isso. Depois dê uma olhada aí, gente. Acho que tem muita coisa boa para vocês analisarem aí. Tem muita informação. André, estou contempladíssimo aqui. Beleza, Você gente. tem mais alguma dúvida aí? Nessa linha aí que ele apresentou? Combinado? Ó, sucesso aí, Tá moçada. contemplado também. Valeu, Fábio. Valeu, Leonardo. Tamo junto. Um abraço aí, pessoal. André, valeu. Valeu, André. Valeu. Bom trabalho aí. Gente, Tchau, tchau.